Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de óleo e gás. E conosco, o presidente para a América Latina da Petronas, Guilherme de Paulo. É um prazer recebê-lo, você, como presidente da América Latina da Petronas. Petronas, uma empresa malaia, portanto, uma estatal da Malásia, presente em mais de 80 países com faturamento acima de 100 bilhões de dólares. Além disso, Guilherme, é importante ressaltar a presença, então, da Petronas no Brasil. Uma empresa que vem crescendo muito acima da média do setor e que, por isso, permitiu a vocês uma participação da ordem de 10% do mercado. Muito bem-vindo ao programa Giro Business. Sérgio, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, apesar de ser um tema que não é novo falar de óleo e gás, mas para a Petronas é importante que nós somos uma empresa muito nova no Brasil e na América Latina. Estamos aqui há 6 anos e com ambições de investimento e de negócio de longo prazo. Então, é importante, nesse momento, falar também, poder contribuir com o país através de um bom bate-papo com você. Guilherme, eu queria discutir com você, conversar a respeito de um tema bastante importante, que é apenas um desdobramento da indústria de óleo e gás, da qual a Petronas é hoje a 5ª maior do mundo. Estou me referindo ao setor de lubrificantes. Um setor constituído de aproximadamente 140 empresas e que obteve em 2013, quando comparado a 2012, um crescimento da ordem de 10%. Mas antes disso, Guilherme, vou chamar uma reportagem para contextualizar esse cenário e a gente discutir a respeito. Segundo o Sindicato Interestadual do Comércio de Lubrificantes, são 140 produtores de lubrificantes no Brasil. As maiores companhias nacionais e internacionais respondem por 85,7% do mercado, percentual que em 2010 era de 68,2%. Em 2013, o mercado brasileiro de lubrificantes teve uma expansão de 9,9% em relação ao ano anterior. O mercado de graxas apresentou um aumento bem menor em relação ao ano de 2012, porém ainda significativo, em torno de 3,6%. Nos dois casos, a elevação foi superior ao PIB, motivados pelos recordes de produção de máquinas agrícolas e veículos automotores e uma retomada no ritmo de obras de infraestrutura para preparar o país para eventos internacionais. Realmente uma reportagem importante e que contextualiza um braço do setor de óleo e gás, que é o de lubrificantes especificamente, da qual a Petronas também atua. 60% da demanda do produto no Brasil é destinada à indústria automotiva, e aí eu estou me referindo a veículos leves e pesados. Os outros 40% para o setor industrial. Minha pergunta, essa distribuição é vista com bons olhos pelo setor? E este é um cenário de distribuição, de demanda, que se espelha em outros países? Sim, ele é um cenário de mercado que se espelha globalmente, em torno de 60-40, 70-30, dependendo da maturidade do país, da região que o negócio se localiza. Agora, automotivo, a indústria automobilística, veículos de passageiro, veículos comerciais leves e pesados e motocicletas ainda é o principal segmento na indústria de lubrificantes. Agora, Guilherme, para que de fato os lubrificantes se dê com qualidade, sendo eles um derivado do petróleo, é necessário que se tenham refinarias de qualidade. Porém, na última década, o Brasil pouco investiu em refinarias e, assim, aumentou o seu grau de produtividade em algo em torno de 4,3%, o pior grau de produtividade dos países que constituem o bloco BRIC, como, por exemplo, a China, que aumentou em torno de 80%. Guilherme, quais são os motivos que no Brasil não se investe em refinarias, não se desenvolve este parque, e assim não se produz produtos de boa qualidade, dependendo muitas vezes do mercado internacional? Esse realmente é um gargalo. A tecnologia de refino, ela impacta significativamente hoje, quando você compara com as novas tecnologias que a indústria automobilística, a indústria em geral demanda, vis-à-vis a qualidade do nosso refino. Trazendo para o cenário do óleo lubrificante, dos produtos de óleos e graxas lubrificantes, por exemplo, hoje a indústria automobilística ela já demanda óleo de base sintética. Hoje, toda a nossa aquisição de base sintética, ela vem de nossa refinaria da Malásia, direto. Nós não temos a disponibilidade desse tipo de produto no Brasil, que são produtos para a produção de lubrificantes semissintéticos e sintéticos. Então, esse é apenas um exemplo de como isso afeta e nos obriga a importar o óleo básico como matéria-prima à produção de lubrificantes, como um exemplo do gargalo de refino.
Guilherme, falando um pouco mais a respeito das refinarias e levando esse importante assunto ao assinante do canal, o Brasil detém apenas 16 refinarias e todas elas na mão do governo. Quando a gente analisa os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos existem 144 refinarias e a grande maioria na mão do setor privado. A que fatores se deve o tão baixo investimento nas refinarias do Brasil, que promove como resultado um setor tão pouco desenvolvido e, da mesma forma, pouco competitivo? Investimento em refinaria ele é extremamente demandante de capital, alto custo de operação. Existem estudos que demandam que tem hoje excesso de capacidade ao redor do mundo, principalmente quando você considera as refinarias mais novas, que têm a capacidade de refinar com custos unitários mais baixos, com capacidade produtiva muito maior. Então, trazendo para o cenário novamente da questão do óleo lubrificante, nos últimos anos, nós tivemos o startup, o início de operação de algumas refinarias de produção de óleo básico para produção sintética e semissintética ao redor do mundo. Ou seja, pensar em algum investimento local tem que ter certeza que vai ter um custo competitivo maior do que hoje o que tem disponível no mercado global. Realmente um problema muito sério, um problema que afeta não só o setor de óleo e gás, mas os demais setores da economia. Estamos falando da falta de previsibilidade, da falta de um ambiente de negócios mais favorável. Fato relatado por Guilherme de Paulo, que é presidente da Petronas para a América Latina. Guilherme continuará conosco e amanhã comentará sobre a indústria automotiva, uma indústria que neste ano, pontualmente, em 2014, sofreu uma desaceleração e as consequências dela para o setor de óleo e gás no país.